consegue, saber a ciclovia, por exemplo, está desde o primeiro dia no nosso site. Tem uma apresentação lá do projeto Transoceânica. Pois é, mas é uma coisa gráfica, sim, muito evasiva. Mas está lá, mostra em que lado que está a ciclovia, que é sempre ao norte da via. Ao norte, para quem não sabe... Ao norte é do lado de lá. A praia é sul. A praia está para o sul, ou seja, o Baum, o Multicenter, aquele lado do Multicenter, é o norte. Do lado do norte. A via de vinda para Niterói agora, é o norte. Nós, Rincão, aqueles restaurantes todos, o comércio todo está do lado sul. Sim, eu sei. Supermercado Maravilha, está do sul. Outra coisa... É o lado menos comercial. E o projeto do TC Urbs para projeto cicloviário, onde que ele se embute aí? Ele vai se embutir. Porque assim, os ciclistas estão reivindicando, inclusive algumas promessas feitas por Axel numa audiência em que você estava presente. Sim. E que nada está sendo feito, né? Então assim, não, a questão da via definitiva, cada vez tem, eu sou ciclista, cada vez tem menos cones, cada vez está mais perigoso, cada vez está mais estreito. O projeto para o bicicletário nas barcas também era para ficar pronto no final do ano, entendeu? E a prefeitura não responde, assim, eu tenho acompanhado as pessoas reivindicando muito uma posição do Niterói de bicicleta e não há resposta. O Niterói de bicicleta, ele caminha com a vida dele, ele pode caminhar. Ele vai ser incorporado no plano. Até porque o processo que foi, o método que foi utilizado no desenvolvimento do Niterói de bicicleta foi participativo. Quem fez as linhas de desejo foram as pessoas que foram nas oficinas, participaram, que está totalmente alinhado com a metodologia do plano de mobilidade. Ou seja, ali já tem até, de certa forma, mais ou menos. Está até fácil de incorporar mais ou menos. Eu participei... essa rede cicloviária no plano de mobilidade. É claro que, às vezes, o ritmo da administração pública, a administração pública não consegue responder no ritmo dos anseios da população. Por exemplo, promessas, eu diria. O bicicletário das barcas ali. Tem uma questão fundiária que a gente está tentando resolver. Estamos trabalhando para resolver. Por sinal, essa semana está no meu colo esse processo administrativo para resolver essa questão fundiária do estacionamento das barcas, porque a prefeitura não pode sair construindo em qualquer terreno. Pode gastar dinheiro em qualquer terreno. Então a gente tem que superar esse problema. São trâmites que demoram, depende de certidão de cartório, depende de fazer inventário, arqueologia de certidões para saber o histórico daquela propriedade. Não é uma coisa simples de se fazer, assim, trivial. Então a gente está fazendo, está trabalhando, vai sair. Todos esses projetos vão sair. Porque eu participei, você está falando desse processo participativo, eu tive em 2 reuniões, uma delas era do Fonseca, e discutindo com a Isabela, ficava evidente que tinham situações que não dava para se definir por onde passariam os ciclistas sem um plano de mobilidade. Entendeu? Então... Agora vamos responder. Isso, é isso que eu estou querendo saber, como é que vai ser essa junção, inclusive com o PUR Pendotiba. Sim. O que tem o PUR? Como é que vai ser? Tem um PUR que está aprovado. 4 o quê? PURs aprovados? Região Norte, Oceânica... Não. Não. Os outros precisam ser revistos, é diferente. Não, mas temos 4 PUR. Sim, nós temos um recentemente aprovado. Sim. Sem plano de mobilidade, e agora nós teremos um plano de mobilidade. Como é que vai ser esse trâmite? Vai ser analisado. A gente tem um plano facilitador, da mesma forma que a gente tem um PUR. Da mesma forma que a gente tem um PUR da região oceânica, que a gente tem um PUR da região das praias da Bahia, que determina parâmetros construtivos, a gente tem mais um PUR que é o da região oceânica, que não existia. Era um passivo de 23 anos e agora foi superado. Todos esses PUR vão ser analisados, a dinâmica da cidade na hora de se projetar cenários, na hora de pegar a rede matemática lá e modelar as demandas, vão ser em função desses parâmetros construtivos. Todos os PUR vão ser, o município inteiro vai ser investigado. Inclusive, eu comecei um dos primeiros slides falando isso. O plano de mobilidade é um instrumento que regulações em andamento e futuras. Eu citei o exemplo da Transoceânica, mas também a gente tem um VLT que está sendo estudado. Ou seja, a Transoceânica está em construção, o VLT ainda está no estudo de viabilidade. Vão ter que ser incorporados nesse plano, isso vai ter que ser discutido. O de Pendotiba, como da região norte, vão ser analisados no âmbito da mobilidade. Mas eu já posso te garantir que o de Pendotiba traz orientações à mobilidade sustentável que nenhum dos outros PUR tem neles. Então é muito menos
traumático analisar um ponto de fenotipo do ponto de vista da mobilidade, porque já tem recomendações de um ponto de fenotipo internalizadas nele que você não encontra no ponto da região oceânica. Você não tem um adensamento no entorno dos eixos de transporte na região oceânica, você tem uma outra dinâmica, uma outra lógica, de uma outra época. O ponto de fenotipo eu te garanto de antemão, porque foi feito por essa equipe que vai estar fazendo o plano diretor e que vai fazer o plano de mobilidade, que ele já traz desenvolvimento orientado ao transporte dentro dele. É mais fácil. Muito obrigada. Eu vou abrir para os visitantes que querem se inscrever. Só perguntar uma coisa. Você falou aí que o VLT está sendo estudado. Já tem um traçado para esse VLT? Você pode até dizer por quê? Porque outro dia chegaram para mim, souberam que eu era conselheira e perguntaram: é verdade que o VLT vai passar na Moreira César? Tá. Vamos lá. O que a Secretaria de Urbanismo fez com aquele... O que a Secretaria de Urbanismo fez até agora, junto com a vice-prefeitura, no sentido do VLT? Em função das características urbanas da cidade de Niterói, bem como dos investimentos em transporte em andamento, ou seja, a Transoceânica tem andamento, integrando com Charitas, você tem aqui o governo do estado querendo ou não querendo fazer linha 3 do metrô, chegando, integrando com as barcas e com o terminal João Goulart. A gente tem 2 hubs de transporte no Niterói hoje em dia. E entre esses 2 existe uma cidade inteira, que é a parte mais densa, é o centro populacional dela, e comercial também, porque você está ali, sem nenhuma proposta de transporte estrutural. Então o VLT ele já nasce meio óbvio, porque ele liga, é um elo faltante, que o termo técnico chama de missing link. Você tem um nó em Charitas, um outro ponto no centro, falta só ligar eles 2. E o caminho óbvio é o caminho da Orla, Charitas São Francisco, Roberto Silveira, Amaral Peixoto, conector. Eu acho que isso aí, qualquer um que fosse pensar no VLT faria o mesmo traçado. Só que esse traçado por si só ele não esgota as possibilidades desse modo de transporte. Então, para o estudo de viabilidade, pensando no estudo de viabilidade, tem perguntas que são boas que ele responda, ou que sim ou que não. A gente não sabe qual é a resposta. Vale a pena fazer serviços ou só ficar com a linha principal? Por exemplo, com um serviço possível, um ramal do centro, são 2 km. 2 km a gente atende o centro inteiro. O centro de Niterói atrai 400 mil viagens por dia, 40% da área não residencial da cidade está no centro, 50 mil alunos estudam nas 7 universidades do centro. Tudo isso é atração de viagem. Nosso projeto de requalificação do centro quer trazer mais 40 mil novos habitantes para esse centro. Com 2 quilômetros, será que é viável ou não é viável fazer esse ramal? É uma pergunta que ele tem que responder. Da mesma forma, Icaraí é só o bairro mais populoso da cidade, mais dentro da cidade. 78 mil pessoas moram em Icaraí, mas 32 moram em Santa Rosa. São 120 mil pessoas que com 4 quilômetros, que não é nada de VLT, você incorpora. 120 mil novas pessoas. Moreira César, que está sendo reformada agora, vai ter inclusive piso liso, que não é mármore, é granito, que a gente está usando ali. E granito, diga-se de passagem, é bom tocar nesse assunto, o senso comum está achando um pouco espartano gastar granito na Moreira César. Vale a pena lembrar, não é sofisticado, a nossa herança é portuguesa, nós temos nossa raiz portuguesa. E a urbanização, a professora Regina sabe, portuguesa clássica é rua de paralelepípedo, que é granito, com meio fio de granito. E sobrava para as pessoas caminharem nas pedras portuguesas tropeçando e caindo. Aí está invertendo a lógica, em vez dos carros caminharem sobre o granito, vão botar as pessoas. É só isso que a gente está fazendo. A quantidade, para vocês verem, é tão pequena de granito que está sendo utilizada lá, que a gente está usando 2.000 vezes mais granito só para fazer aterro na Transoceânica. Aquele morro é de granito, a gente está tirando o granito, está vendo brita. Aquele concreto que faz toda a pavimentação do BRT tem granito nele, as calçadas de concreto tem granito nele. Então, assim, é um material, de certa forma, normal de se utilizar em urbanização. Talvez a aplicação seja nova, a gente não está botando para o carro caminhar vibrando, a gente está botando ele cortado, em vez de ser apicoado. Parece que está mais sofisticado. É só uma questão de criatividade de projeto para fazer ficar bonito daquele jeito. Não, eu acho que agora, é questão também do... concluindo, a Moreira César, só concluindo, tem 10 mil empregos diretos naquela rua. Ela é só um dos principais polos comerciais da cidade. Você vê tantas pessoas pedindo que a prefeitura tratasse o espaço público com qualidade, assim como a gente viu no shopping center, né?
Então é isso que a gente está fazendo, dando essa resposta. Tem 10 mil empregos ali. É um polo de atração comercial da cidade, precisa ser fomentado. Da mesma forma que a gente está fazendo agora essa reforma da Moreira César, sem recursos diretos do Tesouro Municipal, diga-se de passagem, uma emenda parlamentar, será que não vale a pena estudar o VLT, passando por ali? Marisa Barros, pegando Santa Rosa e voltando pela Dr. Paulo César, tem que ser investigado, não dá para não estudar, é obrigação nossa estudar isso. Então esse traçado que existe, divulgado, que foi desenvolvido pelo urbanismo junto com a vice-prefeitura, liga esse elo entre Chaítas e Centro, que é óbvio, acho que é senso comum, por onde o bonde, inclusive, passou uma vez, junto com esse outro ramal de Icaraí, junto com o ramal do Centro. E aí o estudo de viabilidade pode apontar que é viável, que não é viável, que não é viável agora, mas pode ser viável em 10 anos. É isso que o Instituto tem que fazer, investigar todas as alternativas possíveis. Posso fazer uma observação sobre o projeto que você defendeu com tanta veemência? De fato, né, o paralelepípedo é granito. Agora, eu acho que tem duas questões aí que eu acho que vale a pena discutir, que hoje estava até tentando ver como isso é tratado, né? Quer dizer, as pessoas acreditam, e eu acho que em Niterói é exigido, cada dono de terreno faz a sua calçada. A gente acabou de falar isso. E aí, de repente, numa rua específica, a prefeitura vem com recursos, de uma emenda, é verdade, mas recursos do FGTS, para refazer todo um calçamento que está feito. Porque a Moreira César, se você pensar, é das vias de Niterói que estão melhores calçadas até pelo nível de renda dessa população que usa aquela via. Então isso é uma coisa, né? Entre outras ruas, como a gente viu nas audiências públicas na região norte, né? As pessoas falando que as pessoas com dificuldade de locomoção não conseguiam sair de casa porque não tem calçada, objetivamente, não tem pavimento na calçada. Então isso é uma questão de prioridade. A outra questão é uma questão de projeto, né? E aí nós, arquitetos, eu acho que a gente podia tentar trabalhar soluções em termos de arquitetura melhor concebidas. Placas muito grandes, já rachando, acabamentos muito mal feitos, muitas aberturas, né, com posto de visita, né, muitas placas e você não tem um acabamento, vocês não foram capazes de estudar um bom acabamento para isso. A subida na Miguel de Frias, ela já está com uma rachadura. E a Águas de Niterói já estava fazendo um buraco na quadra. Na primeira quadra. Tinha acabado de ser colocado o asfalto. Eu acho que essa conversa com a Águas de Niterói tinha que ser melhor feita. Acabaram de abrir tudo. Fecharam. Um vazamento pontual. Mas olha só. Eu acho que quando a gente abre, a gente olha as condições da população e vê se existe algum reparo a ser feito. Porque ou você não, isso a gente não tem esse histórico de trabalhar articuladamente, não é um pecado daqui de agora. Nós não temos no serviço público o hábito de trabalhar integradamente, da gente não estar a todo momento fazendo buraco para acontecer alguma coisa. Isso aí se repete. Acaba de botar asfalto, vai lá, fura, porque tem um vazamento. Então, a minha crítica com relação, e eu faço crítica, eu botei no Facebook, você já deve ter visto. Não viu. Botei. Aceitamos. Porque eu achei péssima, o acabamento péssimo, o tamanho da lajota péssimo, porque aquilo trabalha e já tem rachadura. Tá. E depois, o granito em placa, ele absorve muito a sujeira. Então, a calçada está ficando já feia, com aspecto de velha. Então, uma observação com relação ao projeto. Essa é a minha
crítica, é uma crítica Vamos construtiva, registrar todas elas. porque teremos outras fases, acho, não sei se vai parar só nos dois. Se permitir só uma... Então, aqui, vamos pensar melhor nesse acabamento no tamanho das lajotas, alguma coisa nesse sentido. Só uma explicação. Essa obra não está pronta ainda. Uma placa ou outra quebrar é até normal, porque às vezes a própria rocha, quando tem algum veio de fragilidade ali que é cortado e só depois de um tempo que quebra. Então, ela é substituída. Ter perda é normal em qualquer obra. Depois é só ir lá e substituir. Tudo isso tem um prazo para acontecer, obviamente. Só que esse trecho da Moreira César, os dois que estão em obras, assim, depois de uma pressão muito grande dos comerciantes, precisamos então interromper durante o mês de dezembro as obras para que o comércio pudesse vender no Natal. Então aquela obra não foi acabada, ela, de fato foi mal acabada, ela foi interrompida. O asfalto que está ali não é um asfalto definitivo, um asfalto magro, reutilizado de recapeamentos, mas que é de uma forma temporária que ele foi aplicado ali. Essa rua vai voltar a ser quebrada de novo, esse trafical da colonial ali vai ser reconstruído, ele é temporário. Na outra esquina sequer tem rampa de acesso, porque aquele cruzamento todo vai ser elevado. Então, eu já ouvi, não tem rampa nas esquinas, não vai ter porque a esquina vai ser elevada, entendeu? Só que a obra foi parada, então tudo isso vai ser retomado a partir de agora. A Águas de Niterói, inclusive, quebrou uma área que já vai ser quebrada, de qualquer forma. Só para esclarecer também, a gente disponibilizou uma equipe para acompanhar, porque a gente sempre acontece algum acidente por causa da obra, a gente está executando o álcool reparo para evitar a perda, e a gente disponibilizou também toda a planta de rede lá, exatamente para evitar esse problema. Tá. E aí, obviamente, as críticas sobre as especificações vamos registrar em ata e vamos levar para o ver se agora, eu acho que tem alguma coisa errada com essa explicação. Porque o que você mais tem, o que eu mais tenho ouvido é críticas às obras da Moreira César, por causa do acabamento. Eu acho que vocês têm que divulgar isso. A obra não está acabada, que aí é outra coisa, você já olha com outros olhos. Agora, que precisa o projeto você dar uma ajeitada. Vamos levar em consideração. E até um problema de cronograma, né? Porque acaba sendo um gasto você fazer um asfaltamento provisório, porque teve interrompido do Natal, que não é exatamente uma festa nova, para depois fazer de novo. O pessoal vai meter o pau, com razão, entendeu? Porque Fazer um asfalto de reciclagem. Não tem dúvida, mas, entendeu? Eu gostaria, para começarmos conversa em paralelo, a professora terminou. Acabei. Quer falar, quer se inscrever? Os visitantes, a gente vai abrir para 5 visitantes. Ele pediu para falar primeiro. O nome? Gregório. Não, primeiro Guilherme. Guilherme E Gregório. Guilherme, Gregório e Miguel. Olha só, eles vão falar, eu vou encerrar as inscrições, tá? Eu só para perguntar ao subsecretário qual o valor da participação do CAC que você falou aí? São 6 mil dólares. 6 mil? 100 mil. Obrigado. Pronto, muito obrigado. Então, primeiro, o Guilherme, né? Sim, pode falar. Boa noite, eu sou do Fórum de Mobilidade Urbana e da Divisão Técnica do Clube de Engenharia, Transporte e Logística. Vim como visitante porque o tema é bastante pertinente. E ano passado a gente apresentou no Clube de Engenharia um estudo que eu mesmo fiz por minha conta, onde a gente tem em Niterói alguns deslocamentos a pé que são possíveis de ser feitos com distâncias de até 20 minutos ou 1 quilômetro. Então eu fiz uma estimativa que uma caminhada na Praia de Caraí, ida e volta, a gente gasta 4 quilômetros. Da Rua da Conceição a Miguel de Frias eu gasto menos de 1,5 km. E se você observar as calçadas, elas não privilegiam o pedestre em momento algum. Se eu saio, por exemplo, eu moro na Moreira César, eu vou ao Guanabara caminhando, eu tenho dificuldade de atravessar. E aqui no cruzamento do Mergulhão, eu achei assim, foi uma obra viária, mas que o pedestre ali não teve vez. A gente tem que fazer várias travessias para conseguir chegar em segurança ao Guanabara, que é um mercado de grande movimento, é autorizado pela prefeitura, imagino eu, com um estudo de viabilidade, inclusive para acesso a pedestre. Ele está numa área residencial também.
Então eu queria só pontuar que a gente, essa questão das calçadas, reiterando aí o que o pessoal já falou, que Niterói tem uma pessoas pelas calçadas. Um exemplo de lazer é o campo de São Bento com a praia pelo Otávio Carneiro, que é uma integração, entendeu? Inclusive a gente até desenvolveu esse trabalho na faculdade, no período de faculdade, e eu acho assim, só para encerrar, existe uma jurisprudência já que a calçada é de responsabilidade do poder público, não é do proprietário. Eu até sugiro à Procuradoria do município que faça uma consulta dessa jurisprudência para a gente não precisar esperar 400 anos para fazer essas correções. Então o plano diretor poderia já considerar o estudo desses pontos estratégicos, seja turístico, hospital Antônio Pedro, MAC, colégio, esses pontos todos, para facilitar essa integração. Eu, por exemplo, ando a pé, eu não estou falando aqui disso e não andando a pé, eu circulo muito pela cidade a pé, da rodoviária para Caraí, enfim, e sinto falta disso. Então é só um ponto que eu queria ressaltar, essa discussão a gente está desenvolvendo lá no Fórum de Mobilidade, a reunião é aberta ao público toda sexta-feira às 18 horas, o senhor está convidado, o pessoal da Secretaria, vai ser muito bom a gente estar estendendo essa discussão lá e a gente está aí para acompanhar o debate. Bom? Agradeço muito a colaboração. Muito Onde é? Muito bom. Clube de Engenharia. Clube de Engenharia, Avenida Rio Branco, 124, 21º andar, toda sexta-feira às 18 horas. Gregório. Valeu, Gregório. Eu queria fazer umas pontuações, umas críticas gerais, mas vamos lá. Pontuar porque assim, acho que seria interessante, né, no plano, considerar novas tecnologias, né, novos modelos de transporte, seja por carros elétricos, seja por carros que tenham a tendência de serem menos ocupantes, mais finos, né? Então você pode ter um estreitamento das faixas, uma questão de economia compartilhada, transportes compartilhados, como é que vai ser essa tendência de novas tecnologias para considerar isso, né, nas discussões. Eu tinha anotado aqui, você já comentou do VLT, você já respondeu parte, fica um pouco a dúvida ainda, então, em questões de prazo, né? Qual a expectativa que a gente tem de sair o VLT e saindo não o VLT, como que a gente vai poder trabalhar o plano de mobilidade para não entrar no VLT agora, mas daqui 5 anos entrando. Da mesma forma, o metrô, a linha 3, né, foi considerado uma integração com São Gonçalo, por exemplo, como é que isso vai impactar? Então, para isso, se isso vai estar no estudo, se vai fazer muita diferença o estudo que a gente define, se ele pode, o que definir, entrando ou não a linha 3 do metrô, né? Essa questão que você tocou também do financiamento do banco, pontuar, assim, de certa forma crítica, né, que eu particularmente acho lamentável, não teria nem por que não os 100 mil dólares virem para a prefeitura e contratar uma licitação, né? E óbvio que o banco tem contrapartida, porque essa consultoria pode indicar e o financiamento ser pedido ao banco depois que ganha com 0,1 a mais na taxa de juros do empréstimo. Acredito sim que com a experiência que a memória de cálculo desse software, desse projeto tem como ser apresentada assim. Você apresenta o modelo e você apresenta as principais variáveis que influenciam o resultado final. Não tem dificuldade, no meu ver, nisso. Uma crítica geral agora do concurso, que eu acho que a gente está se pecando por não apresentar essas reuniões na página da Secretaria de Urbanismo. Não entendi. Essa reunião, por exemplo, eu acho que ela deveria ter mais visibilidade, entendeu? Deveria estar na página da Secretaria de Urbanismo. Afinal, se pretende que o público participe, né? E não tem praticamente ninguém. E assim, no caso da obra da Moreira César, tem sim contrapartida da Prefeitura e mesmo sendo parlamentar, o recurso poderia estar sendo investido em outro lugar, né? Não tem essa urgência e, teoricamente, nem tem esse dinheiro, né? Assim, o endividamento público de Niterói está crescendo vertiginosamente e sem, claro, viabilidade econômica com transparência, que isso vai ter um retorno, né? Bom, é bastante amplo esse leque de colocações. Não vou falar na ordem que eu vou lembrar aqui agora. VLT. O estudo de viabilidade demora 1 ano para ficar pronto. Então, o plano de mobilidade vai ficar pronto antes mesmo do VLT, do estudo do VLT. Está tendo uma modelagem, discussões, porque o BID
tende a ser o ente financiador dessa obra, então tem toda uma negociação, o BID é todo criterioso em relação à governança desse financiamento. Então tem uma inércia grande aí para que esse estudo de viabilidade esteja pronto, e essa obra ela tem um horizonte aí de médio prazo. O plano de mobilidade é curto prazo, a gente está falando ainda esse ano ter o plano pronto. A questão do patrocínio da CAF não tem amarração nenhuma, é um programa onde a prefeitura se inscreve, é como um bolsista que se inscreve na Fundação Ford, pode ser presa de consciência por ser uma das maiores poluidoras do mundo, pode, mas a pessoa não tem uma contrapartida e um vínculo com a Ford depois que faz um doutorado pela Fundação Ford. Esses programas são internacionais, mundiais e muito comuns. É mais um dos programas de desenvolvimento. Então ele tem interesse no desenvolvimento, no fomento da América Latina. A prefeitura se inscreveu e vai ganhar um patrocínio, e nada do que vai ser resultado de um plano de mobilidade praticamente tem que ser contratado junto ao banco, o financiamento. Não necessariamente fazer um plano de calçadas, por exemplo. Nada a ver, não tem relação. É pelo desenvolvimento mesmo. A Moreira César poderia ser destinado esse recurso para outra localidade? Sim, poderia, se fosse o desejo do parlamentar que outorgou, que autografou a destinação dessa verba. Se ele assim o desejasse, ele poderia ter feito. De fato, não cabe à prefeitura isso. A prefeitura apresenta projetos. Nós apresentamos muito mais projetos que são aprovados, inclusive. Para vocês terem uma comparação, já faz 2 anos que a gente apresentou o projeto da Leandro Mota para transformar em rua de pedestres, e até hoje nenhum parlamentar se interessou por aquela obra. Se interessado por Moreira César, aí foge do nosso controle, é onde o parlamentar investe o recurso dele. Por outro lado, já teve parlamentar no Ceará patrocinando a reforma de praça no Barreto. Então, assim, é independente da dinâmica da prefeitura a tomada de decisões de parlamentares. Em que parlamento você está falando? Federal? O federal. Emenda federal. E que mais? A lei da transparência do concurso? Ah, sim. Isso de fato é uma crítica que é verdadeira, porque nós passamos por um período de mudança, o site está com uma desautorização. Depois de 2 anos a gente voltou a funcionar aqui nesse prédio. E esse mês a gente está de mudança tecnológica, inclusive toda a rede foi feita, então tem toda uma infraestrutura nova que está sendo feita, estamos numa cidade. A parte de protocolo do site também não está funcionando ainda, isso tudo vai voltar a operar normalmente a partir de agora. As atas vão voltar para o site. O calendário que sempre existiu, e todo mundo sabe aqui, acho que todo mundo que conhece aqui sabe que isso que você está falando sempre aparece em agenda. Próximo evento, reunião do concurso com a data. Isso sempre existiu. Nesse mês, de fato, foi que não aconteceu. Mas acho que ele está falando até de poder entrar no Facebook, a gente né? vai colocar no site o calendário das reuniões anuais. A gente já coloca o ano inteiro, inclusive. É um ato que programa todo o calendário para o ano. Vai estar lá, você vai ter a próxima reunião, você vai ter todas as reuniões do ano no site. Isso vai estar feito lá. Só uma dentro. Acho que foi política da secretária de urbanismo. Eu não lembro muito de vocês nas reuniões de concurso, mas todas as reuniões aqui os visitantes tiveram palavra, e como hoje estão tendo. Então, só para lembrar que o conselho é escolhido na conferência da cidade, por democracia representativa, os órgãos são destruídos, aqui eles são convocados, e sempre ao final, que os conselheiros falam, a secretária, desde a primeira reunião que ela teve, abre a palavra para os conselheiros, para os visitantes. Os visitantes se manifestarem. Não, a gente está. Não, porque são 10 para as 9 e a gente continua debatendo. 10 para as 9. Vamos lá. Mas isso não foi assim, desde a criação da. Eu estou esclarecendo isso. Tem uma memória de cálculo, foi o outro ponto que eu falei, mas se possível. A gente pode. Eu não tenho aqui competência para dizer que sim nem que não, mas também temos que chegar a uma conclusão do que seria uma memória de cálculo. O que você está propondo aí, na minha opinião, é só uma portagem de parâmetros de indicadores, não é exatamente a memória de cálculo. Acabou. Temos 2 inscritos. Eu queria só. Eu queria pedir então ao Ricardo, que está aqui. O Ricardo, Arthur e o Lauro da Fundação, que é nosso. Por favor, na medida do possível, devido à nossa jornada, por favor, com a palavra para o Ricardo. Eu queria comentar o seguinte: o plano é de mobilidade pesados, né? Eu queria que vocês pensaram na parte interna dos bairros, só que pelo tiro mesmo. A gente tem um plano novo.
Só que esse plano novo ele não pensou no interior dos bairros, pensou na via principal, entre aspas, porque nós temos São Gonçalo e Maricá que passa por ali, entendeu? Que é um trânsito que nós temos ali, temos aquele gargalo do Sabuco, o gargalo da Batalha. Isso tudo vai também em parte isso, mas mesmo assim eu acompanhei o processo transoceânica e a gente vê que ele minimiza, mas a gente vai continuar com esses gargalos tanto no Badu como no Largo da Batalha. Então acho que a gente tem que pensar nesse plano, para vir de outros municípios, vem de outros municípios, vai aumentar cada vez mais, né, porque o Niterói vai crescer, automaticamente São Gonçalo vai crescer, Maricá vai crescer também, Itaboraí vai crescer e esse trânsito vai passar por ali. Então, não só pensar na via principal, mas pensar também nos bairros, né? Digo assim, no caso de Candotiba, região leste, os bairros não têm calçada. Né? Então, a tendência das pessoas de idade aumentar, né? E mora muita gente de idade na região de Candotiba, e a gente vê isso, de não ter calçada. Você não tem um transporte na parte interna. De Candotiba tem 55 mil pessoas. Nós temos esse partido que ficou, tipo assim, vamos adensar a Estrada Caetano Monteiro, mas o partido que ficou, a parte interna, dos bairros, 55 mil pessoas. Qual é o transporte que nós vamos oferecer? Vai ter calçada? A gente colocou. A questão de calçada não é só do morador, é do poder público também. Então, como é que o poder público vai interagir nisso daqui? Temos um plano, mas esse plano não diz que o proprietário tem que fazer a calçada. E ficamos mais 400 anos sem calçada, ou sem vias de bicicleta interna dos bairros. Mas seria importante ver esses pontos, ter um transporte alternativo dentro dos bairros. Se você rodar pelo Tiba, Fazendinha, tem áreas assim de 3, 4 quilômetros que você não tem transporte. A pessoa tem que caminhar desses 5 quilômetros sem transporte. Muriqui, você tem que caminhar também sem transporte. Então, e a região leste é muito caro. Acho que a gente tem que pensar também, já que a mobilidade sustentável, pensar nas calçadas, na parte interna, pensar no transporte de bicicleta na parte interna, pensar como é que a gente vai poder colocar um transporte nessa parte interna dos bairros, né? E vai fazer uma ligação com o transporte interno nessa região inteira. Arthur? É só uma dúvida. Eu sou da Associação de Síndicos de Caraí, Jardim Caraí. Nós tivemos uma reunião esses dias com a Deise Monassa e com o Alexandre, diretor de planejamento da Nititrans. Aí nós cobramos para ele a ligação, né, de bicicleta, né, aquela que está faltando ali no trecho. O que foi falado pelo Alexandre? Que ficou inviável do lado esquerdo e ficou inviável do lado direito. A única viabilidade que tem é no meio e é exatamente isso que vai ser feito. Agora, Marquês de Paraná. Isso, Marquês de Paraná. Agora você falou que vai fazer o VLT, que tem planejamento do VLT. E exatamente o lugar onde se passaria o VLT, se tem os projetos, exatamente no meio dela. Então existe entre as secretarias, existe uma divergência de informações. As secretarias trocam informações entre elas, na prefeitura. Eu não estou tentando pensar um pouquinho, mas não estou conseguindo. Sem problema. As secretarias conversam, estão integradas. Inclusive a Nititrans é subordinada à Secretaria de Urbanismo. O diretor-presidente da Nititrans é subsecretário dessa parte, assim como eu. Então, há integração. Só faltou um lapso de dimensão nessa colocação, que é o temporal. Além das dimensões físicas, a gente tem questão de tempo. Uma ciclovia tem que ser pintada a cada 3, 4 anos para o tempo útil de duração da pintura lá. Então, é uma medida que se implantada hoje, daqui a 2 anos, provavelmente a gente já tem que estar retocando ela, senão pintando de novo. É de baixíssimo custo a intervenção de ciclofaixa, por isso que inclusive, recomendável políticas que promovam a implantação de ciclovias. Nesse horizonte de funcionamento não é o mesmo horizonte de implantação do VLT. Se ele acontecer, ele vai começar a acontecer daqui no mínimo 2 anos, 3 talvez. Não é para amanhã, ele é um projeto para começar no médio prazo. Então, até lá, a ciclovia já cumpriu o seu papel durante o período. O estudo de viabilidade vai ter que levar em consideração se essa ciclovia estiver no centro, estiver na direita. Ele vai ter que estudar a situação que tiver ali no momento do estudo. Então, agora, não cabe também à prefeitura parar todo o planejamento da cidade, dizer, eu vou pintar uma ciclofaixa hoje, que é uma demanda que existe hoje, porque eu vou esperar se um dia vai ter estudo de viabilidade do VLT ou não, entendeu? A gente vai trabalhando, a cidade é dinâmica. A gente tem que atender as necessidades de curto, de médio e também de longo prazo.
mas ele é uma obra cara. Tem que pegar fiação, toda a fiação, a iluminação, ele é uma obra cara para fazer uma ciclovia. A ciclovia cabe no eixo daquela rua, se você compactar as faixas, é uma questão de decidir se na direita ou na esquerda. O Lauro da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria fazer uma rápida observação de caráter técnico, porque já houve duas perguntas sobre a questão da memória de cálculo desse sistema. E o que eu entendi, que eu acho que é louvável, é o espírito da pergunta de vocês, bom, será que esse output, o resultado disso é confiável? Então vamos lembrar o seguinte, esses sistemas que são Transcargo, eles são sistemas muito grandes, e o mesmo sistema que roda aqui, roda em Paris, roda em Londres, roda em Nova York, ou seja, são sistemas muito grandes, robustos e complexos. Então, a princípio, confiáveis. Mas todo e qualquer sistema, ele é um modelo matemático, ele é uma simplificação da realidade, que é composto de input, processamento e output. O output vai ser tão mais confiável, vamos considerar que o processamento está correto, porque é um sistema muito grande que roda no mundo inteiro. Então, o que eu entendo, que acho que está por trás da preocupação de vocês, da qualidade do resultado, e aí eu acho que a prefeitura pode se preocupar, e pelo que a gente viu da explanação do Renato, a gente tem muitos dados, é da qualidade do input. Porque você tem que dar uma entrada muito grande de dados num sistema como esse. Você tem que fazer todo o carregamento da rede para fazer a alocação do tráfego das viagens de origem, destino, horário, modo de viagem, motivo, classe social. Depois que você carrega a rede, e é extremamente complexo fazer isso, você tem para cada rua, para cada via, você coloca um sistema georreferenciado, capacidade da via, fluxo horário da via por tipo, quantos ônibus, quantos carros, os semáforos, o tempo de verde, de vermelho, em cada cruzamento. Então, uma vez que a gente tem esses dados, se houver essa preocupação na qualidade do input, eu acho que essa preocupação de vocês no resultado não estaria muito nos algoritmos matemáticos que vão buscar os caminhos mínimos, mas sim, garantindo a qualidade do input, eu acho que o output a gente vai conseguir ter confiabilidade no resultado. Muito bom. Com certeza por aí, mas assim, a preocupação é por uma questão de transparência, às vezes até dependendo para ficar uma transparência no nível de se o resultado não teve alguma diferença com um bloco de empresa de ônibus, alguma coisa assim, entendeu? Só para ficar bem possível de conferir. Bom, eu gostaria de agradecer ao nosso subsecretário Renato pela explanação, pela troca de ideias aqui, para esse início do plano de mobilidade. Queria externar a vocês, a professora Vargas, a professora Tereza e o professor Lauro, estão aqui nos assessorando. Então, fiz uma sugestão de ser apresentado aqui os projetos da Imusa, da saída do túnel onde está sendo feita a saída da Transoceânica, que foi apresentado naquela audiência. Isso, a gente já registrou na ata isso. Não, mas você não está concordando de fazer essa apresentação? A gente vai buscar junto com a Imusa essa resposta, isso que a gente está se comprometendo aqui. Então vocês vão solicitar a Imusa que venha fazer a apresentação. Daremos uma resposta. Uma coisa é da registrar em dizer que autoriza ou não? Não, nem autorizar, mas é que a gente vai solicitar. Vamos solicitar. E se ela disser que não vem, vocês também vão trazer essa resposta. Eles disseram que não vão. Haverá um posicionamento de fornecer ou não, eu acredito que sim. Okay? Eu quero agradecer a todos vocês, particularmente a professora Tereza e o Lauro, da Fundação Getúlio Vargas, pela presença aqui, estão nos assessorando nesses planos todos. Quero desejar a todos aí um feliz 2016 e agradecendo mais uma vez a presença, encerramos a sessão, agradecendo mais uma vez ao professor Renato Barandeiros. Obrigado.